Levei uma surpresa enorme porque na missa, primeira missa, 5 horas da manhã, as pessoas começaram a chegar a cavalo, de carro, de bicicleta, iam chegando, né? Dos diversos cantos aqui em volta. E aí eu fiquei impressionado, falei, onde esse povo vai fazer as suas necessidades? Eu me lembro que em 1984, 85, por aí, eu cheguei a ajudar o Padre Nassif lá, né? Mas nem passava pela minha cabeça de que eu tinha condição e que eu iria ir ser pároco lá, né? Porque desde o tempo de criança eu sempre vi o santuário e a devoção à Santíssima Trindade como algo muito grande, muito importante, né? Eu me lembro que uma vez o Padre Nassif, eu pedi, deixou eu proclamar o Evangelho, eu fiquei muito emocionado, eu ainda não era padre, né? No ano passado, justamente no dia 30 de maio, foi quando nós tivemos uma reunião de padres, junto com nosso bispo, Dom José Eudes, e naquele dia fui nomeado como pároco da paróquia de Santo Antônio. E estava justamente dentro das festividades, dentro da novena, em honra à Santíssima Trindade. E já ficou no meu coração aquela grande expectativa, como vai ser o ano que vem para celebrar a festa da Santíssima Trindade, como estar diante do povo. Imaginava, sem dúvida alguma, aquela grande quantidade de pessoas, os fiéis que sempre acorrem aqui no santuário com muita devoção. E, de fato, fiquei alimentando tudo isso no coração. Vim conhecer Tiradentes quando o bispo perguntou se eu queria vir para cá, no lugar quando o padre Lorival morreu. Eu não conhecia aqui, apesar de ser pertinho, mas nunca tinha vindo aqui, porque não existia essa ligação de São João del Rei com Tiradentes, né? Antigamente não existia. Então, eu vim para cá em 1978. O padre Lorival morreu em dezembro ou novembro, não sei, e eu vim em janeiro de 78. Não sabia também como é que era essa romaria ao santuário da Santíssima Trindade. Não tinha noção nenhuma disso. E quando eu cheguei, as pessoas me disseram, o senhor vai ver como é que vai ser, e vem gente de todo lado. Ou seja, o todo lado naquela época era aqui, acho que o mais longe talvez fosse de Barroso, né? De todo lado, né? E vinha. Não era a quantidade que tem hoje, mas já era um tanto grande. Tá? E aí perguntei como é que funcionava, as pessoas iam falando. E, bom, quando chegou na época da festa, eu fui fazendo o que já estava marcado, porque era o primeiro ano, eu não ia trocar de cara sem saber como é que era a realidade. Então, no primeiro ano, levei uma surpresa enorme porque na missa, primeira missa, 5 horas da manhã, as pessoas começaram a chegar a cavalo, de carro, de bicicleta, iam chegando, né? Dos diversos cantos aqui em volta. E aí eu fiquei impressionado, falei, onde esse povo vai fazer as suas necessidades? Que ficavam aqui de 4, 3 horas da manhã, o dia inteiro. Aí me disseram, não, tem aqueles 2 banheirinhos ali, quase caindo aos pedaços, e as pessoas que moram aqui em volta vão cedendo, as pessoas chegam e pedem para ir no banheiro, e aí as pessoas cedem e elas vão. Eu achei aquilo estranhíssimo. Eu falei, não pode continuar assim. Então a minha primeira providência diante do impacto
da festa foi com relação a isso. E aí me lembrei dos Atos dos Apóstolos, quando as viúvas e os pobres se queixavam que eles estavam sendo deixados de lado no atendimento. Aí os apóstolos se reuniram no primeiro concílio de Jerusalém e decidiram: vamos escolher 7 homens da nossa comunidade para eles cuidarem disso, que nós chamaríamos hoje das obras sociais. A nós, apóstolos, compete pregar a palavra de Deus. E isso me veio assim, direto. Então, eu fiz uma equipe com 7 homens, 5 daqui da cidade, 1 do Bichinho e 1 do Padre Gaspar. Reuni com eles: olha, essa parte vai ficar por conta de vocês. Eu fico com a parte da formação religiosa específica da palavra de Deus. E aí eles começaram a bolar e começaram a construir, simplesinho, não como é atualmente, mas pelo menos já as pessoas não precisavam mais de ir nas casas da vizinhança. Já tinha ali uma água para beber e os banheirinhos. Isso foi o primeiro impacto que eu tive. Depois chegou a hora da procissão, saiu a imagem do Pai Eterno. Aí eu falei: gente, não está certo isso. Por quê? Não é Santíssima Trindade? Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E saía só a imagem do Pai e, como vocês sabem, no peito dele o símbolo do Espírito Santo. Olha aí, cadê o Filho? Cadê Jesus? Mas saiu assim no primeiro ano. Reuni as pessoas, expliquei que a gente só consegue saber quem que é Deus através de Jesus. Não tem outra. O único caminho de entender quem é Deus é através de Jesus. Se Jesus não está ali, não é Santíssima Trindade. Eram só 2 que estavam ali. O símbolo de 2. Tem que sair também Jesus. Ah, como é que nós vamos fazer? E aí, mas para colocar a cruz em pé para o andor, não tem equilíbrio. Pode, com calçamento daqui da cidade, pode cair, quebrar, etc. Vocês dão um jeito. Aí eu me lembro até que um senhor acho que do Padre Gaspar, naquela imediação ali, que era dessa comissão, chamava seu Ari Silveira, ele falou: não, vamos fazer então, em vez de sair com a imagem em pé, a gente põe inclinada e aí dá para segurar, com as hastes. E então no segundo ano foi assim. Falei, e no programa também tem que mudar isso. Não pode sair só a imagem simbolizando o Pai. E aí é que começou depois nos outros programas sair no meio a fotografia, a figura do Pai Eterno e na frente o crucifixo. Falei, bom, aí tá, são 3. Então foi uma outra, coisa que no primeiro ano e o segundo que me impactou. Essas duas, o atendimento ao povo nesses aspectos e na parte da fé de purificar que aquela imagem simbolizava não a Santíssima Trindade, mas era só, vamos dizer assim, um pedaço da Santíssima Trindade, Era só o Pai e o Espírito Santo. Então foram as 2 coisas que mais me impactaram no primeiro ano. E quando foi em 87, 4 de janeiro de 87, então eu fui ordenado padre na paróquia de Bom Jesus de Matosinhos pelo Dom Antônio Carlos Mesquita. Aí o Dom Antônio, na época, ele falou: olha, tem a paróquia de Prados, se você quiser ir para Prados, tem Conceição da Barra e tem Tiradentes. Aí eu escolhi Tiradentes, Mas não imaginava também
de ficar lá naquela paróquia durante 33 anos. Não imaginava, jamais. E o que acontece? Logo o primeiro ano como pároco lá, foi um ano assim que parecia que eu estava nas nuvens, porque para mim era muito importante, ainda, mas naquele tempo ainda era mais ainda, porque eu jamais imaginava que poderia ser pároco lá, poderia cuidar do santuário, estar lá celebrando as missas, né? E depois, com o passar do tempo, eu pude ir sentindo o romeiro. O romeiro, quem vai ao santuário da Santíssima Trindade é o romeiro, né? É o tiradentino também, mas é o romeiro, né? E o romeiro, ele deve ser tratado como romeiro, né? É por isso que nós vamos em Aparecida do Norte, vamos a diversos outros santuários, e no santuário normalmente os padres tratam diferente as pessoas, porque a pastoral em um santuário é diferente de uma pastoral em outro lugar, né? Então, eu pude assim desenvolver dentro de mim esse jeito de acolher as pessoas e sempre pude estar muito próximo e sentir realmente a fé, olhar e perceber a profundidade da fé dos devotos, né? Os devotos que vão até o santuário até hoje, né, eles entram lá, conforme eu entro também, que agora eu vou na condição de romeiro, né? Entra naquele santuário e parece que você é todo envolvido em paz, em luz, em alegria, em algo de bom lá dentro da gente. Algo de bom acontece lá dentro ao entrar naquele santuário, né? E eu sei que isso não é mérito do padre, não é mérito do bispo, isso aí é a vontade da Santíssima Trindade que quer agir assim ali, né? Então, ali o romeiro realmente vai e ele vai com sede. Na minha visão, a Santíssima Trindade me faz recordar do meu tempo de infância e adolescência, quando vinha ao santuário para fazer orações, mas também a minha presença na Orquestra Ramalho. Por algum momento da minha adolescência, sobretudo, eu pude colaborar com o canto. Vínhamos em um grupo de São João del Rei para dar esse auxílio à Orquestra Ramalho. Então eu tinha essa experiência inicial do ver a festa, participar da festa junto ao povo. E agora, né, já tenho esta outra visão com relação às festividades da Santíssima Trindade. Iniciamos, no final do ano passado, conversando, tratando de como seriam as festividades deste ano. O que nós teríamos como trabalhos a serem realizados, justamente a questão das barracas, como seriam estas barracas, a organização, e foram várias reuniões que nós tivemos tratando sobre este tema. E também, ao mesmo tempo, eu já fui pensando sobre o tema a ser refletido durante a novena. E, por outro lado, também via a cada domingo, na missa que nós temos aqui, às 10 horas, o grande número de fiéis que vinha. E, realmente, no início deste ano, percebi que era muito grande o número de fiéis que estava presente na missa dominical. E já ficava preocupado, mas se domingo está assim, como vai ser a festa esse ano? Pois bem, mas veio a pandemia e toda aquela expectativa, por um lado, veio por água abaixo, mas por outro, veio o desejo e a necessidade de nós chegarmos até todo aquele povo. Então, nós vemos um caminho contrário. Enquanto que o povo, sempre necessitado, sempre agradecido, vinha ao santuário, agora o santuário é que chega
no coração, chega no lar de tantos fiéis romeiros. Então, essa experiência que nós estamos fazendo, ainda que o santuário esteja vazio, fisicamente falando, de pessoas, dizia ao início da novena, o santuário, por outro lado, está cheio da fé. Está cheio da fé, de tantos peregrinos, fiéis, que têm tantas intenções no coração. São pedidos, agradecimentos, e tudo isso está presente aqui no Santuário da Santíssima Trindade. Então, tenho esta visão pastoral com relação às festividades deste ano. Mas a expectativa fica no coração, por encontrar o povo, em ver esta casa de Deus repleta de fiéis. Esperamos que, de fato, tudo isso possa acontecer no próximo ano. Eu, como padre, fico impactado também com a fé do povo, que é uma fé também simples, humilde, é uma fé sem ficar cheio de interrogações, né? E isso também impacta porque alimenta, a gente alimenta o povo com a doutrina, com a palavra de Deus, e o povo alimenta a gente com a maneira que eles vivem. A nossa visão de Deus muitas vezes está distorcida ou não percebemos que Ele está conosco, que Ele é parte essencial da nossa vida. Isto é falar da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é a graça maior que nós temos na nossa vida. Deus presente constantemente em nossa caminhada. Então, muitas vezes nós procuramos a Deus através das nossas orações, sem dúvida alguma, é justo, é louvável, mas é preciso que nós tenhamos a sensibilidade para perceber Deus na nossa vida, perceber os sinais de Deus na nossa vida. Deus está íntimo de cada um de nós, presente em cada coração fiel, pela graça batismal. A graça do batismo fez com que Deus habitasse no nosso coração. Nós temos um grande exemplo que incentiva na nossa caminhada e gosto sempre de citar este exemplo para a nossa reflexão pessoal. É o exemplo de uma santa carmelita chamada Elizabeth da Trindade. E ela justamente adotou este nome da Trindade porque ela percebeu a grandeza do mistério de Deus na sua própria vida. Então, Santa Elizabeth da Trindade tem vários textos importantíssimos para a nossa reflexão acerca do mistério da Santíssima Trindade. Mas uma das suas cartas é que gostaria de citar neste momento. Ela ficou sabendo que uma sobrinha sua tinha nascido e ela estava no Carmelo, ela estava na clausura. Sua irmã lhe escreveu uma carta contando este fato do nascimento da sua sobrinha. Então ela responde à sua irmã, já tendo a ciência de que aquela sua sobrinha tinha sido batizada. Então ela disse assim, mais ou menos com estas palavras: ó minha querida irmã, como eu gostaria de estar junto a você e especialmente junto a esta minha sobrinha, porque se eu estivesse junto dela, eu estaria de joelhos, porque sei que no seu coração Deus está totalmente presente. É justamente este o sentido da nossa vida íntima de união com a Santíssima Trindade. É ter a consciência que Deus está presente no nosso coração. É claro, o pecado faz com que nós nos afastemos deste caminho de Deus. Faz com que nós nos afastemos da presença de Deus mesmo. Por isso é necessário que nós tenhamos o esforço constante para viver na graça, para
lutar contra o pecado. E assim a presença de Deus será total no nosso coração. Que tenhamos então este sentido em nossa caminhada de fé. Deus habita no coração de cada pessoa que crê, de cada pessoa que recebeu a graça do batismo e procura viver com fidelidade essa graça. Ao longo da nossa vida, nós temos momentos de pico, momentos que nós devemos tomar uma decisão. E essa decisão, ela é para sempre, ou senão é uma decisão que vai afetar a nossa vida de uma forma bem tocante, bem forte, né? Eu sempre fiz orações e faço até hoje à Santíssima Trindade. E não é à toa que diante de um susto, diante de um pesadelo, diante de um momento, de uma situação difícil, a primeira palavra que vem à mente é invocar a Santíssima Trindade, né? Então, geralmente é assim, Santíssima Trindade, né? É esse gesto que nós fazemos, que eu faço e invoco o nome de Deus. E então, nos momentos da minha vida, nos momentos difíceis, sempre invoquei a Santíssima Trindade. Invoco até hoje, pelo fato de ter saído de lá, a fé não diminuiu de jeito nenhum, né? O amor para com as três pessoas da Santíssima Trindade continua muito forte e vai continuar para a eternidade, porque o amor a Deus não é só nesse mundo, é no outro também, né? Então esse amor à Santíssima Trindade, ele deve permanecer aqui neste mundo e com a morte no outro também, né? E então é eterno. Olha, sempre nos momentos mais difíceis eu ia ao santuário. Parece que ir lá, estar diante da imagem do Pai Eterno, da imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, focar ali, né? E ali fazer o pedido: meu Deus, eu estou nessa situação, eu estou sofrendo, eu estou indeciso, eu estou triste, né? Eu estou no momento crucial da minha vida. Santíssima Trindade, o que eu vou fazer? Me ajuda, né? E aí as coisas vão tomando seu lugar, devagarzinho. Claro que Deus não fala na hora, mas com o passar dos dias você vai percebendo a ação de Deus na alma da gente, no nosso espírito, né? Então essa experiência minha para com a Santíssima Trindade sempre foi muito intensa e muito gostosa e muito gratificante, e eu aconselho a qualquer um que me ouve para que intensifique ainda mais a fé na Santíssima Trindade representada naquelas imagens, né? A Santíssima Trindade não é aquela imagem, ou não são aquelas imagens, né? As três pessoas, mas a Santíssima Trindade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós, como pessoas, precisamos de uma representação. O ser humano precisa, né? O ser humano precisa de alguma coisa para ver. Então eu preciso ver, mas o Pai, aí eu vejo lá o Pai com as mãos estendidas, né? Com as três tiaras ali, né? Você vê o Filho ali na cruz e o Espírito Santo. Então ali, de diversas maneiras, a Santíssima Trindade se manifestou na vida de Jesus quando ele veio aqui. Ó Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, presente e operante na Igreja e na profundidade da minha alma, eu vos adoro, vos agradeço e vos amo, e pelas mãos de Maria Santíssima, minha Mãe, ofereço, entrego e consagro a vós tudo o que sou,
por esta vida e por toda a eternidade. A vós, Pai Celeste, me ofereço, entrego e consagro como filho. A vós, Mestre Jesus, me ofereço, entrego e consagro como irmão e discípulo. A vós, Espírito Santo, me ofereço, entrego e consagro como templo vivo, para ser consagrado e santificado. Ó Maria, Mãe da Igreja e minha Mãe, que vives na presença da Divina Trindade, ensinai-me a viver, por meio da liturgia e dos sacramentos, na íntima comunhão com as três pessoas divinas, a fim de que toda a minha vida seja glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.